Estamos aqui nessa tarde na rua Egídio Silva Brizola, região aqui do contorno, próximo ao bairro Santa Terezinha, região aqui bem próxima do centro de eventos. A nossa equipe de reportagem se deslocou até aqui nessa rua hoje por conta de pedidos dos nossos seguidores, né, que relataram uma situação aqui nessa rua onde obras estão sendo feitas, como a gente pode observar aqui nas imagens, né? Então a rua está interditada, está fechada, as entradas dela, as duas entradas dela, e as obras realmente estão paradas. Eu conversei brevemente com os moradores aqui, então eles relataram que nesse espaço que a gente está vendo aqui, né, que está com um produto fresco aqui no chão, é para ser feita uma lombada elevada, mas os moradores não querem que isso aconteça devido a uma situação de água que entrou algumas residências aqui. Então a gente vai conversar com moradores que vão fazer esse relato. Agora a gente vê que os equipamentos estão se deslocando e a obra realmente está parada aqui. A gente veio conversar com os moradores para a gente entender um pouco mais dessa situação na tarde dessa segunda-feira, né? E você segue nos acompanhando aí para a gente entender mais o que está acontecendo, entender esses relatos desses moradores, né? A gente percebe que realmente a obra está parada, está bem fresco aqui o produto, né, aplicado no chão. Mas os moradores não querem mesmo que siga essas obras, né? Então a gente vai trazer informações aqui para vocês. Vamos conversar primeiramente com a senhora Aglacira Aparecida Arruda. Ela mora aqui na rua Egídio Silva Brizola há 40 anos. Então vamos conversar com a senhora Aglacira para entender a situação. Boa tarde. Boa tarde. Senhora, você poderia explicar o porquê que vocês não querem que essa lombada seja feita na rua de vocês? Porque faz 40 anos que eu moro aqui. O sofrimento é muito com água. Demais. A água entra lá dentro de casa. Agora, depois que eles fizeram esse asfalto novo, melhorou muito. Eles fizeram bastante boca de lobo, então não está indo. Mas se eles fizerem essa lombada aqui, vai trancar, a água vai entrar lá dentro. E de primeiro, quando eu era nova, eu tirava a água, barro lá de dentro. Agora eu não posso mais. Agora, além da idade, eu tenho enfisema pulmonar. Então, eles têm que entender isso. E como a senhora mora aqui nessa rua faz muito tempo, né? Sempre teve essa situação com água? Ah, direto. Deus, nós mudei uma porta ali, porque não tinha quem aguentasse. Daí perdi as coisas, né? E daí depois nós mudei uma porta, daí melhorou, porque não entrava lá, entrava na garagem. Aí lá não entrava. Daí agora, depois que fizeram esse aqui, melhorou daí. Mas agora estão querendo, faz de um jeito, quer desmanchar de outro. Olha, pessoal, e como a gente pode ver aqui, realmente a frente da casa da senhora, aqui, a Glacir, é realmente uma descida, né, pessoal? Então a rua aqui, embora ela seja reta, não tenha nenhuma elevação, mas a casa dela aqui, como a gente pode observar, tem uma descida aqui. Então, como ela relatou, né, ela já entra água ali na garagem, né? Bastante, é muito. E daí aqui nós somos em 5 moradores. Entra em tudo as casas. Agora que melhorou. Mas se fizer essa lombada, vai continuar. Daí, claro, a vizinhança vieram aqui, não quer ir, então estão certos eles, tá bom? Então, é isso, né? Uma situação bem complicada mesmo. Não tem jeito, não tem. E outra, não tem movimento nenhum nessa rua aqui. Nada, nada, nada. Tem movimento na rua de cima, a terceira rua. Aqui a nossa não tem, tá bom? Obrigado. Obrigada, senhora. Vamos seguindo aqui, pessoal. Então, a gente acompanha o serviço aqui, né? O pessoal segue trabalhando aqui. A gente vai ouvir mais moradores para entender essa situação, né? Então, como vocês puderam acompanhar, né? A senhora Glacira Aparecida Arruda mora há 40 anos aqui e está passando por essa situação complicada, né? Porque a residência dela aí realmente é uma descida ali na calçada. Então, é uma situação que ela vem enfrentando faz muito tempo, né? E agora a gente vai conversar com outra moradora, a Ellen Moreira, né? Faz cerca de 5 anos que ela mora aqui, então ela vai explicar um pouco pra gente o que é a ideia aqui nessa rua, o que eles querem fazer e por que esses moradores não querem essa lombada elevada. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Camila. Então, a gente já faz um ano exatamente que a gente teve alguns problemas por conta de um asfalto que foi feito em cima de outro asfalto. Então, a gente já tinha asfalto aqui, que nunca tinha dado problema, e depois fizeram um asfalto e acabou alagando todas as casas do lado de baixo.
E aí, com essa travessia elevada agora, vai piorar a situação, né? Porque os bueiros ali, eles não aguentam, eles não têm caimento de água. A água lá de cima vem tudo e desemboca tudo nas nossas casas aqui. E aí, com a travessia, vai dificultar pior ainda a passagem da água. Então, por isso que a gente está aqui extremamente revoltado, todo mundo perdendo horário de trabalho, né? Porque só a gente sabe o que a gente passou com os alagamentos aqui, prejuízo que a gente teve. A nossa vizinha, que também é uma senhora de idade, teve que mudar a porta da casa dela, porque entrava toda a água lá também. Então a gente quer aí uma ajuda, que não façam. Tem tantas outras ruas que precisam de fato. Essa aqui de cima, por exemplo, precisa urgentemente de uma travessia elevada, porque os carros vêm com velocidade intensa ali. E aqui não tem movimento. Aqui o movimento é dos moradores, dos vizinhos aqui mesmo. Então essa é a nossa revolta mesmo, que a gente não quer que faça essa travessia. E Ellen, você havia comentado também que foi feito 2 vezes no asfalto aqui, né? Havia um asfalto anterior e agora essa é a segunda vez, né? Então, tanto na primeira vez que tinha asfalto, como nessa segunda já apresentou problemas de alagamento? Exatamente, exatamente. A gente foi final do ano também, né? Faz um ano agora exatamente que aconteceu isso. E já tinha um asfalto, era perfeito o nosso asfalto. As calçadas eram retinhas, né? A gente tinha calçadas retas, eles quebraram todas as calçadas, fizeram calçadas ainda para baixo, né? Em declínio, que é pior ainda para a água entrar, e aumentaram ainda mais de 1 metro o nível do asfalto. Então, o que piorou para a gente a situação, as casas ficaram extremamente abaixo ali do nível da calçada, o que ocasiona qualquer chuva que tenha, toda a água que vem lá de cima entra diretamente para nossas casas ali. E os moradores aqui da rua já fizeram alguma solicitação? Qual que foi a resposta que vocês tiveram? Foi feito, a gente abriu protocolo na prefeitura, a gente chamou veículos de imprensa também na época, a gente entrou em contato com o engenheiro da prefeitura, com os responsáveis pela obra encarregado. Na época eles tentaram até arrumar, fizeram bueiros maiores, não segurou ainda, a gente tem que cuidar, toda a chuva a gente tem que estar cuidando, né? Porque às vezes entope aquele bueiro ali, a gente sempre tem que estar cuidando para não dar problema. E agora, novamente, a gente nem sabia, na verdade, dessa solicitação. Foi quem acabei de ficar sabendo agora, que foi a pastora Adriana, né, que era ex-vereadora, que solicitou essa travessia aqui por conta da igreja. Mas a igreja não tem quase movimento, só no domingo e na terça e na quinta-feira, se eu não me engano, que tem culto aqui. E não tem necessidade, gente. Isso daqui é só para dar dor de cabeça pra gente, porque não vai ter passagem de água. Então não tem necessidade disso. Olha, Ellen, quando eu cheguei aqui também, eu percebi que tinha um pessoal meio diferente aqui conversando com vocês. Era alguém da prefeitura? O que esse pessoal trouxe de novidade para vocês sobre essa situação? Então, o encarregado mesmo, né, veio da Moro, né? Então ele veio, conversou, ele não sabia do caso de alagamento das casas, então simplesmente deram a ordem para eles fazerem, né? Deram para eles fazerem essa travessia, ele não sabia disso. Ele veio até aqui, ele conversou com a gente mostrou os vídeos, as imagens, tudo que a gente passa quando chove, e ele realmente viu que não tem como fazer essa travessia. Então, graças a Deus, eu acho que não vão fazer. Então ele viu, né, todas as provas que a gente tem, que isso daqui só vai piorar a nossa situação aqui mesmo. Ellen, eu gostaria de agradecer a sua entrevista, né? Vamos dar mais uma andada aqui, mostrar a situação e... Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente já pegou relatos de 2 moradores, né? Que moram aqui na rua Egídio Silva Brizola. Então, aparentemente, pelo que a Ellen relatou, já veio um responsável aqui das obras, né? Da construtora, que é responsável, de fato, pelo andamento aqui das obras, né? E vamos ver se vai ser essa a solução mesmo, se eles vão postergar essa obra, né? A gente também vai buscar respostas junto à prefeitura para acompanhar essa situação, para ver se de fato essa obra vai ser suspensa ou o que vai acontecer, né? Mas por enquanto, aparentemente, o que se demonstra, o que a gente pode ver aqui nas imagens é que de fato, pelo menos a obra vai ser postergada, né? Mas a gente segue aqui ouvindo os moradores, né? Então, como eu comentei no início da live, né, eu estou aqui na rua Egídio Silva Brizola, região do contorno, mais próximo aqui da centro de eventos, né, na região do Santa Terezinha. Então, a gente veio aqui depois de solicitações dos próprios moradores, a gente veio aqui entender a situação. Então, para quem chegou agora, né, muito boa tarde, sou a Camila, falo diretamente aqui da região do contorno, né, uma situação onde os moradores não querem uma lombada elevada nessa rua, porque estão alegando que entra muita água na casa deles devido aos bueiros que eles afirmam que não dá conta do nível da vazão de água que vem aqui na rua em dias de chuva. E já veio aqui um responsável, engenheiro responsável da construtora, né, que está realizando essa obra aqui. E aparentemente, pelo que a gente pode observar, a obra vai ser
postergada, né? Vamos acompanhar também junto com a prefeitura para entender, né? Se é isso mesmo que vai acontecer, quais que são os procedimentos, se foi feito um estudo prévio, né? E a gente já conversou com 2 moradoras aqui, tanto a senhora Aglacir, que mora há 40 anos aqui, que relatou que perdeu muitos móveis, teve que fazer adaptações na casa dela, é essa casa que eu estou mostrando agora, né, para você, nosso seguidor, nossa seguidora. Também conversei com a Ellen, que mora aqui há 5 anos, né, e a gente segue acompanhando aqui a situação. Então a rua, como eu comentei, está interditada, não entra veículos tanto nesse lado como do outro lado aqui da rua, né. A gente segue acompanhando a situação aqui, aqui estão os moradores. Agora a gente vai conversar com a Neuzirene, que também mora aqui na região há cerca de 5 anos. É isso mesmo? Isso mesmo, 5 anos eu moro aqui na região e cerca de 1 ano a gente já teve problema com evasão da água e agora eles estão querendo fazer essa lombada aqui que não tem necessidade, não tem movimento, né? É uma rua calma, é uma rua tranquila, mas que se Deus quiser agora vai se resolver. Já veio o pessoal aqui, a gente já está conversando, né? Já estão sendo até gente boa, estão resolvendo agora aqui a nossa situação. Mas foi bem, né, bem estressante, porque só quem passa, que já entrou água dentro da casa, tudo sabe o valor que tem o imóvel da gente, né? E é isso mesmo, né, Neuzirene? Como a gente pode perceber aqui, as residências também, como eu andei conversando com a vizinhança, que a gente percebe que tem casas que estão abaixo do nível da rua, né? Então a gente imagina que realmente os prejuízos foram bem grandes, né? E você poderia relatar se na sua residência teve algum problema, se você perdeu alguma coisa devido a essa incidência de água? Então, perder móveis, essas coisas eu não cheguei a perder, mas entrou muita água, né? E ainda quando chove, até a metade da minha calçada ainda entra água, sabe? Então, até agora a gente estava conversando, a gente vai entrar com outro protocolo na prefeitura para tentar resolver a questões da galeria da água para ver se eles conseguem vir resolver aqui para a gente também para melhorar. E quanto tempo faz que o pessoal está trabalhando aqui na rua em relação a realmente construir essa lombada elevada? Então, eles vieram, acho que faz cerca de umas 2 semanas, né? Mas vieram, colocaram as placas e a gente estava aguardando eles vir aqui o dia que eles viessem, né, para fazer essa lombada, para a gente chegar junto, né, e conversar para ver o que seria feito, quem que pediu, quem que solicitou, né, essa lombada, porque até agora a gente não consegue entender o porquê da lombada aqui, se é uma rua calma e tranquila. Tudo bem, então eu quero agradecer o seu relato, né, e a gente segue acompanhando. Muito obrigada pela participação de vocês. Então, pessoal, a gente realmente escutou o relato de 3 moradores aqui da região, né? Então, como a gente pode perceber, as obras, quando a gente chegou aqui, na verdade, as obras estavam suspensas, né? O pessoal estava conversando ali, como uma própria moradora, a Ellen, né? Ela relatou anteriormente, o engenheiro responsável pela construtora, né? Que é a Moro, que está construindo aqui na rua Egídio Silva Brizola, região do Contorno. Ele não estava no conhecimento dele, conforme os relatos dos moradores, dessa construção aqui e da situação que era agravada conforme a chuva ia caindo, né? Então, aí, pelo que os próprios moradores relataram pra gente, eles conversaram tranquilamente e, aparentemente, pelo que a gente vê, os homens estão trabalhando aqui, a obra vai ser temporariamente suspensa, né? Então, a gente segue acompanhando aqui. Lembrando que esse foi relatos dos próprios moradores que contataram a equipe de jornalismo do Boca no Trombone. Então, a gente prontamente veio aqui, escutou eles. E a gente segue acompanhando essa situação, né? Aqui na rua Egídio Silva Brizola. E a gente vai buscar também resposta junto à prefeitura para saber como que vai ficar a situação aqui desses moradores, né? Se essa obra vai ser estudada, reavaliada, se vai ser suspenso, o que vai acontecer, né? Então o pessoal segue trabalhando aqui